Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Nesse horário, às 19h40, todas as terças-feiras e as quintas-feiras, inicia a nossa reunião pública online da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E hoje, dia 29 de junho de 2021, é mais uma oportunidade para que nós possamos estudar esse Evangelho abençoado do Senhor. Então, antes de iniciar a nossa palestra, eu vou pedir para a nossa companheira Carmen Matos fazer a leitura de preparo e depois fazer a nossa prece de abertura. Por favor, Carmen, a palavra está com você. Então, é do livro Ânimo, de Lorival Lopes. E o tema é aumentar a fé. Aumenta a tua fé. A fé aglutina as forças do Espírito e remove montanhas, como ensinou Jesus. Quem a ela se entrega faz da vida de enganos uma vida de certezas e converte a angústia em alívio. Por isso, abandona o que for medo, ira ou paixão. Olha-te com simpatia e desperta as tuas forças. Ativa e põe em execução o que tens de mais positivo e correto, e remove as tuas montanhas de contrariedade. Sempre que necessário, afirma-te com qualidades, ideais, paz e esperança, que eles, uma vez chamados, brotam e te fazem bem. Os reservatórios da providência divina se abrem para os que usam as torneiras da fé. Então, meus amigos, aqui envolvidos por essa mensagem edificante, agradecemos a presença dos mentores das casas aqui presentes, pedimos a proteção a essa palestra, essa reunião pública de hoje, pedimos que possa envolver a nossa querida amiga Denise, que ela possa com tranquilidade trazer o fruto dos seus estudos, das suas pesquisas, para que possamos aprender cada vez mais. Rogamos aos espíritos aqui amigos dos dois planos da vida, possamos, nessa noite, levar para os nossos corações as mensagens do Mestre, que possam brotar em atitudes, em bons pensamentos e esperança. E que Jesus possa abençoar a nossa noite de hoje, que possamos, com essa luz, com essas energias e essas boas vibrações, ter uma noite de paz, de tranquilidade e de muito conhecimento. Graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã Carmen pela leitura do preparo, pela sua prece. E hoje nós temos aqui na nossa casa a nossa irmã Denise, que vai fazer a nossa palestra, e o tema que ela nos vai apresentar é a pureza de coração. Denise, a palavra é tua e você tem até 20 horas e 40 minutos para fazer a tua palestra. Ok, obrigada, Rosa. Boa noite a todos. O estudo dessa noite é baseado nos escritos de Francisco. Escritos de Francisco, número 16, que tem por título A Pureza de Coração. Então, eu vou partilhar o ecrã com vocês. Qualquer coisa que necessitarem, quiserem perguntar, eu não estou vendo vocês, mas podem interferir, me chamar, que aí eu dou uma pausa e a gente conversa, tá bom? Agradeço a todos a atenção, porque esses são estudos, eu não sou palestrante, eu sou estudante espírita, e venho com muita satisfação, com muita gratidão a Deus, a oportunidade de estar aqui, dividindo um pouquinho meus estudos com vocês, tá bom? Então, eu vou partilhar o ecrã.
Era aí que eu me enganei. Não é esse. Esse aqui. Eu tinha deixado pronto, mas ele apagou. Vamos lá. É um processo. É um processo de aperfeiçoamento, né? Então, vou começar a apresentação, ok? Todo mundo está me vendo? Ou vendo o meu ecrã? Sim. Ok. Está tudo ok. A pureza de coração. Escritos de Francisco, Admoestações, número 16. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esta citação é de Mateus, capítulo 5, versículo 8. E Francisco diz assim: tem o coração limpo aqueles que desprezam os bens da terra e buscam os do céu, e não cessam nunca de adorar e contemplar, com alma e coração puros, ao Senhor Deus, vivo e verdadeiro. Então, baseado nessas palavras de Francisco de Assis, nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 3. Lá no item 3, inicia assim: Kardec. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Então, o que acontece com essas ideias, né? Com essas interpretações que Allan Kardec nos traz? Nós sabemos que naquela época, os que acompanhavam Jesus, seus discípulos, eram pessoas que, por ele escolhidas, né? Mas homens simples, homens rudes, homens ainda como nós, né? Muito imperfeitos, necessitando de aprimoramento, mas que dentro de si tinham o coração voltado ao bem, já tinham toda aquela preparação para essa missão junto a Jesus. E nesse livro A Boa Nova, do capítulo Sermão do Monte, livro Boa Nova, capítulo Sermão do Monte, eu vou ler um pedacinho, um bom pedaço, como para a gente poder ter, para exemplificar, para a gente ter uma ideia de como eram aqueles apóstolos, né? Aqueles discípulos
Porque, às vezes, a gente se coloca assim, tão distante, e como a Rosa falou no Livro dos Espíritos, né? Será que agora a gente não faz mais as coisas que fazíamos à época em que estávamos caminhando ainda na época de Moisés, fazendo todas aquelas coisas, e na época de Jesus, aqueles homens todos, que hoje a gente, todos equivocados, né? Que faziam coisas errôneas e tinha certas pretensões. Será que hoje a gente já se modificou tanto assim? Né? Porque nós sabemos que o progresso é inexorável, como eu gosto muito dessa palavra. Mas o homem progrediu muito mais na inteligência do que na moral. E hoje em dia, como estão os discípulos de Jesus? Estão junto a ele, trabalhando. E como eles eram à época em que Jesus veio junto a nós, passar uns tempos para nos ensinar com os seus próprios atos, né? Com todas as suas atitudes, com a sua vida. Então, vamos no Boa Nova. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Desejavam explicações sobre o evangelho do reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade manifestou certa estranheza. Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejem irmanar-se com os como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? A palavra rude de Levi os despertara. Tomara-os uma dor sem limite. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e em angústias do coração. Então, sabe, né? A palavra rude. Porque àquela época, eles eram como nós somos. Né? Somos rudes. Como diz o povo, somos ignorantes de muita coisa. Ignorantes do amor, da paciência. E não sabemos lidar. Temos, assim, nós costumamos muito... Vamos dar um exemplo assim. Na casa espírita, como é que nós aconchegamos aqueles que chegam com necessidades, muitas necessidades, principalmente as necessidades das coisas materiais, do plano físico, né? As vestes, as necessidades morais, as necessidades espirituais. Quando a gente vê entrar na casa aquele andrajoso, sujo, sem os dentes, e que procura uma ajuda, procura querer entrar para estudar também. Como é que a gente trata? A gente olha o quê? Normalmente olhamos a aparência, né? Normalmente, nós sentimos uma certa discriminação. Como é que a gente acolhe? Então, aquela pessoa que faz parte da nossa casa espírita, mas que tem muita dificuldade na hora dos estudos. A gente discrimina também. A gente torce a cara, a gente fica de risinho, né? Então, como nós somos assim ainda hoje? Aquela época, às vezes até maltratar verbalmente. Eu tive colegas que se irritavam com aquele público do Domingo de Luz e que tratavam os
os irmãos que entravam à casa para vir frequentar e estudar, de forma rude, muitas vezes, tratando como inferiores, mas isso não é que... Era dele, o jeito de tratar a pessoa era assim. E, aos poucos, foi se modificando. Aos poucos, ele mesmo, esta mesma pessoa, estudando, foi se modificando. Então, se nós somos assim agora, naquela época, então, vamos continuar. Já ia colocar o dedo na tela. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e em angústias do coração. Quando o mestre chegara, haviam experimentado a restauração de todas as energias. Jubilosos guardavam as suas promessas relativamente ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhes trouxera novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material. O grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte aquela tarde. E quem sabe ministraria os ensinamentos de que necessitavam. Então, eles procuraram Levi, porque eles eram muito assediados, né? Pedro em sua casa, o Mateus, todos eles, onde eles estavam, quando estavam separados na sua lida, né? Porque eles trabalhavam também, eles tinham os seus afazeres, eles tinham que prover, Pedro tinha que prover a sua família e tudo, né? E a gente sabe que eles eram muito assediados por eles serem os discípulos do mestre. Então, sendo sido tratado assim rudemente, né, Levi não considerou. E eles sabiam que Jesus, todo mundo sabia que Jesus estaria por ali, e normalmente se encontrava na casa de Pedro, né? Eles foram embora, muito desalentados, mas o mestre pregaria no monte aquela tarde, então eles tiveram ainda a esperança de receberem de Jesus os ensinamentos que eles estavam necessitando. Decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada em casa de Levi, onde se puseram os três em animada palestra. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com estas palavras. Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, porque Levi era o Mateus, né? Era um coletor de impostos. Então, ele tinha um tipo de vida diferente, né? Ele estava acostumado a um tipo de vida diferente, né? Isso. Aí ele lembrou que eram pescadores, os amigos deles, né? Eram criaturas humildes também, pobres. É justo, esperemos, que alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Quer dizer, ele caiu a ficha, né? Na hora, e ele já conseguiu falar alguma coisa para não ficar assim tão mal, né? Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova,
Como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados. Sentimos-nos tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Levi sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que fizera, exclamou, algo desapontado: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. E Jesus replica, né? Quem governa o mundo é Deus. Quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre convictamente. E o amor não age com inquietação. Agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarilhando com suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas, desataviadas da natureza. Por não estarem no íntimo desarmados das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente, por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista. Desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? O apóstolo o ouvia assombrado, em face da profundeza de sua argumentação. E o mestre continuou. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, diante de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes,
onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai, como sentenciados que experimentassem, no primeiro dia de liberdade, o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheios de sublimada emoção. Nesse ínterim, chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos. E aí fica a pergunta: como adequar essas lições de Jesus, dessa pureza de coração, como ele falava a respeito de como seria no dia a dia, no nosso dia a dia? Todas essas lições de pureza, como devemos ser como crianças, de humildade. Como nós vamos adequar essas lições no dia a dia para que nós alcancemos o reino de Deus? No livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, temos um pequeno exemplo. No capítulo 3, Explicações do Mestre, eu não vou ler o texto todo, não, tá? Mas eu vou ler um pedacinho para a gente ver como Jesus trabalhava de acordo com o que cada um tinha ali na hora, né? O pastor, o pescador, o semeador, as pessoas da área rural, né? Que trabalhavam com cabras. Então, no livro Jesus no Lar, capítulo 3, de título Explicações do Mestre, tem esse pedaço aqui em que demonstra assim, o jeito que ele falava com as pessoas, qualquer pessoa, e o jeito que falava até com mulheres. Então, eu quis mostrar esse exemplo, porque a gente vê muito, se fala de Maria, de Magdala, se fala de outras mulheres, e essa aqui é Sara. Então, em plena conversação edificante, Sara é a esposa de Benjamim, que era o criador de cabras. Ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, porque nesse nessa parte, ínterim, cada um deu uma opinião, tá? Mas estava todo mundo esperando a resposta do mestre, né? Sara, pergunta Jesus, qual é o serviço fundamental de sua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma,
O conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como um alimento novo. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Então, ele, com seu exemplo, né, bem fácil, que a gente precisa ser assim, né? Puro, franco, claro. Nós precisamos imitar Jesus, vamos dizer, nas coisas assim mais simples, porque ele era assim, e ele nos mostrava assim. Nós devemos ser sinceros, como uma criança, né? Que não guarda ódio, que não guarda rancor de ninguém. A criança é espontânea, né? Muitas vezes fala umas coisas que deixam a gente assim, ó, de cabelo em pé. Porque são tão francos que eles falam na lata. Mas é exatamente essa pureza de coração que Jesus quer nos exemplificar, quer nos mostrar, quer nos comparar, para que a gente possa entender. Então, naquela época, era essa forma com que ele fazia para explicar, e explicava também como era ser puro de coração, ser humilde de coração, fazendo essa comparação com a criança. No livro A Caminho da Luz, na lição 25, Emmanuel fala sobre o Evangelho e o futuro. Nós estudamos certos pedaços, tá? Certas partes, para poder nos colocarmos ainda na compreensão do nosso futuro, desse reino de Deus, que a gente ainda faz tem uma visão errada ainda, vamos dizer, não vou dizer errada, mas equivocada, pelos anos que nós temos de estudo em outras religiões, né? A realidade, diz Emmanuel, é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar, mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Decorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-lhes todos os princípios. Desde essa época, em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude da sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso. Então, desde a época que Jesus veio até os tempos atuais,
O homem ainda não compreendeu quando Jesus disse que seria bem-aventurados os puros de coração, né? No livro Vinha de Luz, ainda pelo Espírito Emmanuel, né? Na lição 90 de Coração Puro, opa, eu tinha que voltar, né? Ele nos fala assim, não está escrito aí não, tá, gente? É que eu cliquei demais. Ele nos diz assim, ainda, né? Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Foi a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. É apenas um pedaço, tá, gente? A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade, comenta Emmanuel. O entendimento e aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra, e a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de restes fugidias, a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos. Porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. Então, qual é a imagem que Emmanuel faz aqui? Né? Que alguns homens, que os homens conhecem alguns raios do amor que não passam de restes fugidias a luzirem através das muralhas. Então, a imagem que ele faz são muralhas que nós colocamos e que, entre as frestas da muralha, passam alguns fachos de luz, algumas restas de luz, né? De amor. Porque essa muralha não é a muralha do amor para cá, é a muralha do homem para o amor. A muralha é do homem, a muralha é dos interesses egoísticos. Então, como a gente vai manter puro o nosso coração se a gente ainda está focado nos nossos interesses egoísticos? Porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. O homem não é assim? Aí, quando atinge o seu interesse pessoal, ele já não ama mais, passa a odiar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo Pedro fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu quis recortar o item 4 aqui, que o item 3 eu só li alguns pedaços. Nós temos a explicação que, a partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso. Ideias de quem que ele está falando? Daquela criança que Jesus se reportou como exemplo de pureza.
Então, a partir que a criança nasce, que a criança não deixa de ser um espírito, né? É um espírito que está naquele momento criança, por quê? A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem. Pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhes formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam, escrevi tudo junto, amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Inocência aqui que eu coloquei o acento errado, né? Então, terminamos aqui a nossa apresentação. Vou voltar aqui a minha bela imagem. Vamos. Opa, passei demais. Aqui. Tá? Deixar de partilhar o ecrã. Ainda estou partilhando o ecrã. Espera aí. Pronto. E a gente, ainda no capítulo 8, pela mensagem de Vianney Curadars, no finalzinho, ele diz assim, que ele foi... Ai, meu Deus do céu, não é convocado, não. Como é que se fala? Não. Allan Kardec eles fizeram uma reunião e chamaram o espírito Vianney para poder, né, curar uma pessoa cega, não é isso? E o que Vianney fala para ela, que fala da cegueira dos olhos e fala que a cegueira dos olhos muitas vezes é a verdadeira luz do coração, né? Ao passo que a vista é, com frequência, um anjo tenebroso que conduz à morte. Então, nós temos coisas que nós vemos não nos torna puros, né? Não nos deixa, porque nos prendemos muito às coisas visíveis, aparentes, a aparência. E o que ele diz aqui dar um alento no final pelo pedido que fizeram a ele, mas dá um alento a essa pessoa. E a gente tem, em Vianney, aquele espírito que vem trabalhando junto com Jesus, aqueles espíritos que trabalharam junto a Kardec, né, na codificação, e vem trazer esta mensagem. Eu não vou ler a mensagem toda, eu só achei interessante que a gente lesse esse final, porque, como a gente estava, durante esse tempo todo, a gente está estudando sobre como ser, né? Como é que a gente vai fazer no dia a dia para ser essa pessoa pura de coração, para conquistarmos o reino dos céus, né? Como é que a gente vai fazer
com que sejamos crianças em espírito, né? Com pureza do coração, com... me fugiu agora a palavra. Com a simplicidade, com a humildade necessária que a gente precisa ter, né? E ele diz assim: confia no bom Deus que fez a aventura e permite a tristeza. Porque muitas vezes a gente reclama, né? Como é que a gente vai ser puro de coração se acontece tanta coisa que deixa a gente assim, aborrecido, zangado, com raiva, né? Mas a gente vai fazer as coisas no dia a dia, nos pequenos gestos. Então, ele diz assim como Jesus, como Deus fez a aventura, ele permite a tristeza. Mas ele fará tudo o que for consentido a favor dessa pessoa, sobre a cura dessa pessoa, da visão, da cegueira. Mas até o turno, ora. Então, o conselho que ele dá para ela orar. Então, todas as vezes que a gente, no nosso dia a dia, não consiga manter a calma, a tranquilidade, se acha ainda preso, muito preso às questões materiais, ainda muito presos àquelas coisas íntimas que a gente ainda não conseguiu limpar do nosso coração, né? Esse vaso que a gente ainda não conseguiu limpar para poder receber o leite puro e não deixar que esse leite azede, a gente precisa fazer a limpeza do vaso, né? E no dia a dia, com pequenas ações, pequenos gestos, sorrindo para alguém que passa na rua, se bem que a gente agora está de máscara, né? Mas a gente pode rir com os olhos. Fazendo a caridade, auxiliando aquele que necessita, os nossos vizinhos, parentes, auxiliando aquele que você na rua encontra e está em necessidade e lhe pede ajuda, não é por acaso. Isso eu tenho por uma experiência própria, em que eu estava na farmácia pagando e uma senhorinha se aproximou assim, muito sujinha, se vê que ela vivia assim pela rua, mais pela rua do que dentro de casa. E a minha primeira reação foi ficar com medo. Porque estava assim, mexendo na bolsa, entendeu? E eu achei, olha o apego material, as coisas materiais. O que aquela senhorinha velhinha vai fazer, meu Deus? Sabe, a primeira reação foi de afastamento, de repulsa. Aí eu falei, gente, Senhor, ainda bem que na hora, né, meu querido amigo orientador estava junto de mim, me deu uma catucada. Ela deve estar precisando de alguma coisa. Aí eu falei assim, é mesmo, né? Está na farmácia que ela está pedindo, você está pagando, é porque ela está precisando que pague alguma coisa para ela, né? O que uma senhora ia ali precisar? Que mal que ela ia me fazer? Oh, meu Deus, a gente tem que mudar a nossa visão, é uma coisa que a gente vê, né? De olhar por fora, não olha para o necessitado. Aí, quando eu me virei para, finalmente, né, atender, a pessoa da frente falou assim, o que a senhora quer? Foi mais rápido que eu, né? Vou aproveitar. A minha oportunidade passou. Mais uma vez. E é rápido assim. Sabe? Você ainda tem que rever essa sua parte desses seus instintos ainda de proteção. Proteção de quê? Material. O que lhe pertence? Nada, né? Aí ela falou assim, eu estou querendo um Doril, porque eu estou com muita dor nas pernas. Você paga um Doril para mim? Aí o rapaz pegou na hora e pagou. Aí eu, né? Perdi a oportunidade. Mais uma, mas vamos lá. Eu sei que surgirão outras, tem que estar mais atenta, mais esperta, né? Mais mesmo vigiar e orar. Então, quando vinha a Ney, o Curadar fala para ela,
orar, quer dizer, ele vai fazer a parte que ele puder. Então, a espiritualidade nos ajuda no que eles podem. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. A gente tem que fazer o esforço, né? A gente está sempre, né, nos nossos estudos, a gente está sempre falando sobre isso, né? O esforço é de cada um. Não é mesmo? Então, gente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, a companhia de vocês agora, e eu me despeço de vocês, tá? Para a gente se encontrar amanhã. Obrigado, Rose. Agradecemos o ensino, né, a lição que a nossa irmã Denise trouxe para a gente e que a gente fique realmente, né, de antenas bem ligadas para que a gente possa aproveitar as oportunidades que o Senhor nos coloca no caminho para que a gente possa ajudar dentro daquilo que nos for possível fazer, não é verdade? Então, nós já estamos encerrando aqui a nossa noite de estudos. Hoje foi bastante proveitoso. Sempre é proveitoso, né? Os ensinos que a espiritualidade nos traz, as mensagens. E nós temos ainda muito tempo para aprender e vamos aproveitar essa oportunidade para a gente aprender, para a gente crescer. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando. Amanhã, às 18h30. Amanhã temos o estudo do Evangelho às 18h30. E quinta-feira, às 17 horas, nós voltamos com o estudo da Gênesis, depois tem o ensino das parábolas de Jesus e a nossa palestra pública, que vai ser feita pelo nosso irmão Moisés na quinta-feira, não é? Então, temos aí a semana toda de estudos, de aprendizado, e vamos aproveitar bem essa oportunidade. Para encerrarmos a nossa reunião, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino fazer a nossa prece de encerramento. Pai, Senhor da vida, agradecido estamos por esse momento, por esse estudo, por esse banquete espiritual. Agradecemos a presença do Mestre, dos nossos mentores, amigos espirituais. Agradecemos por tudo, Pai, pela oportunidade de vida, pela moradia, pela família, pelo alimento. Agradecido por tudo. E pedimos a bênção e a proteção do Mestre Jesus. E pedimos também a permissão para encerrar o estudo da noite de hoje. Fique conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a irmã Ana pela sua prece e desejamos a todos, queridos, aqui a nossa amiga Rosilda Santos está aí, não é? Veio participar do estudo conosco. Seja bem-vinda, Rosilda, volte sempre, hein? Um prazer. Muito obrigada. Muito lindo estudo, muito lindo estudo, muito lindo esse grupo que eu amo. Nem sempre estamos presentes fisicamente, mas o amor está aqui dentro, Rose. Com certeza, minha querida. Bom te rever. Com Deus. Boa noite a todos. Em breve a Rosilda vai estar fazendo palestra aqui conosco. Gente, uma boa noite para todos. Que Deus abençoe a todos. Cuidem, se protejam. Aqui está muito frio, já deve estar uns 12 graus. Se agasalhe. Até amanhã. Boa noite para todos. Obrigada, Denise. Um abraço aí para o seu Valdir, um abraço às famílias, gente. Fiquem com Deus. Obrigada. Ele mandou um abraço para você também. Obrigado, seu Valdir. O Beto também mandou um abraço para todos. Um abração para o Beto.